Gente, o Dia dos Namorados está chegando e você sabia que existe contrato de namoro? Pois é, tem gente que mora junto, tem gente que casa, tem gente que namora e faz um contrato. A gente vai entender tudo isso porque para mim também é novidade com a advogada Elisângela Ribeiro, que está aqui conosco. Obrigada, Elisângela, pela sua presença. Bom dia, eu que agradeço. É um prazer estar aqui. E é, afinal de contas, um contrato de namoro. Pois é, né? Que invenção, né? Modernidade, Que gente. modernidade. Mas tudo isso mesmo, em razão da modernidade, né? Porque antes nós tínhamos um namoro diferente, né? A sociedade foi evoluindo, hoje em dia nosso namoro é mais moderno, um dorme na casa do outro, viajamos juntos, passamos dias um na casa do outro. E em razão disso, o namoro ficou muito próximo da união estável, que é você morar junto sem casar, sem colocar no papel, né? Mas são coisas diferentes. São coisas diferentes. Em razão disso é que veio essa preocupação, então, da gente, peraí, eu namoro ou eu vivo em união estável? Primeira coisa que eu tenho que pensar, né? Porque namoro e união estável são diferentes. Namoro é aquele compromisso de você ter um compromisso com a pessoa, mas você está conhecendo a pessoa, né? Para futuramente possamos formar uma família. A união estável, não. A união estável eu já vivo como família, nós já nos tratamos como marido e mulher, enfim, né? Verdade. Só que a gente não casou, né? A gente não foi lá no cartório, não colocou no papel tudo isso, né? O namoro, por exemplo, assim, eu durmo 3 dias na casa do meu namorado, mais 4 dias na minha, essa coisa assim, séria, mas que cada um tem sua casa. Isso, é mais, a gente fala que para distinguir isso tudo, é mais a questão subjetiva do relacionamento, dos envolvidos, né? Por quê? Porque a união estável pode ser assim também, né? A união estável eu não preciso morar, morar sobre o mesmo teto todos os dias, né? Então, é essa distinção, melhor, essa proximidade desses dois relacionamentos que veio, então, essa questão do contrato de namoro. Para que eu possa deixar muito claro, né, os envolvidos aí, os namorados, né, posso deixar muito claro, ó, nós namoramos. Mas o que tem na cláusula de um contrato de namoro? Por exemplo, a declaração de que nós formamos um casal de namorados. Né, que nós não temos a intenção de formar família. Mas quem sabe futuramente. Para quê? Porque namoro não tem obrigações patrimoniais. Você terminar um namoro não te dá direito de dividir aquilo que um ou outro comprou durante esse relacionamento. Ah, entendi. É mais a questão patrimonial mesmo. Mas isso mesmo, com certeza é esse o ponto fundamental de tudo isso. A questão assistencial, de um devido alimentos, por exemplo, um para o outro. Porque na união estável é como casamento. União estável e casamento, né, nessa questão toda aí, é praticamente igual, né? Por quê? Porque se eu estou construir família em formato de união estável, vamos pensar, não casei, mas vivo em união estável. Tudo aquilo que eu construí durante esse relacionamento eu vou ter direito de buscar, né? Se por um acaso eu precisar de alimentos, eu tenho direito a alimentos. Isso no caso da união estável, não no caso do namoro. Não, no caso do namoro. Então, essa é a importância do contrato de namoro, para que eu possa deixar claro qual é o tipo de relacionamento que eu vivo. E se surgir uma gravidez no meio do contrato de namoro, tem cláusula falando disso? Podemos colocar uma cláusula disso. Mas também é muito importante, assim, eu posso namorar e ter um filho. Mas é namoro mesmo? Ou eu comecei como namoro, depois a gente evoluiu para união estável, daí eu já desconstituo esse namoro. Esse contrato de namoro já passa a não ter mais validade, né? Entendi. Por quê? Porque existe uma grande discussão no mundo jurídico, dizendo, esse contrato não vale, esse contrato é inválido, esse contrato é nulo. Sim, se ele for feito para camuflar, vamos pensar assim, né, uma união estável, né? Se ele tiver uma finalidade de discutir, ou melhor, de evitar uma discussão sobre união estável, camuflar mesmo a relação, daí ele não vai ter validade mesmo. Por quê? Porque a união estável é uma situação de fato, a gente fala. Diferente do casamento, né? E o juiz, então, ele pode considerar o contrato de namoro nulo quando ele entende que é uma camuflagem. Isso, que foi feito só para disfarçar, né? Que ele foi feito como uma forma de burlar a lei, vamos dizer assim, né? De desconfigurar um relacionamento que efetivamente existe. Qual a diferença com aquele contrato pré-nupcial? Ah, tá. O contrato pré-nupcial já é onde eu estabeleço cláusulas que vão ter validade no meu casamento. Né? Então eu vou casar. Inclusive, para esse contrato ter validade, para esse pacto ter validade, eu preciso casar. Tudo certinho no Tudo papel. certinho no papel. No contrato de namoro, existe cláusula, por exemplo, que prevê casos de traição?
Posso colocar, não é? É livre, viu, gente? É livre. Essa questão da traição é bem discutível, até dentro de um pacto antinupcial, mas já tem se admitido, né? Por quê? Porque o que acontece? Então, no casamento é um dever a fidelidade, não é? Então, se a pessoa fere esse dever e está previsto uma multa, né? Recentemente, foi manchete em vários lugares, que o casal estabeleceu uma multa de R$150 mil no caso de traição. E foi válida, né? Foi realmente... Alguém teve que pagar? Então, não sei, vamos ver, né? Vamos ver se nos próximos capítulos, se vai aparecer isso aí na mídia também, né? E como que a gente faz? A gente tem que ir perante um advogado mesmo, né? É o ideal, né? Um contrato particular, que poderia ser feito entre as partes. Mas por que a gente fala de procurar um advogado, especialista em direito de família e sucessões? Para que eles possam aproveitar o melhor possível desse contrato, né? E para que ele seja feito considerando a validade disso, né? Realmente, primeira coisa, vocês não vivem em união estável mesmo, né? Tentar identificar isso, né? Que seja uma declaração fiel ao que está acontecendo. E pode, por exemplo, colocar cláusula também que, se transformar em união estável, já colocar algumas cláusulas disso também. Isso é possível, né? Porque a união estável, eu também posso fazer um contrato de união estável, um contrato de convivência, e não casar e ter as regras ali. Então, esse contrato pode ser aproveitado para essa finalidade. Isso é comum ou só gente rica faz? Qualquer um pode fazer? Então, tem tornado cada vez mais comum, principalmente depois da pandemia, né? Porque na pandemia, muitos casais de namorados começaram a viver juntos, né? É verdade. Então, isso tudo, assim, o contrato de namoro é um instrumento que vem sendo trazido dentro da doutrina, discutido. E com a pandemia, ele deu um boom, vamos dizer assim. Porque as pessoas começaram a ficar preocupadas, né? Peraí, agora eu vou começar a viver com a minha namorada, mas não é união estável. Nós estamos aqui provisoriamente, né? Então, tudo isso foi onde cresceu o número de procura de contratos. Não é só pessoa, né, rica, pelo contrário, pessoas que estão constituindo o seu patrimônio. Tem essa preocupação, né? Pessoas estão começando a vida. Eu quero começar a vida sem ter esse problema. Olha, nós não temos união estável. Tá certo isso? Tá certo. Então, vamos declarar isso num documento? Vamos colocar isso? Registrado em cartório, né? Ideal. É ideal. Gente, muito legal, muita modernidade. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui com a gente. Imagina, um prazer. Sempre.